Saudações a todos, eu sou o professor Fábio. Hoje estamos em mais um vídeo. A temática de hoje envolve religião. Na verdade, o recorte específico que eu vou trazer hoje é sobre fé, religião e fanatismo, entre a luz e as sombras. Já de antemão, eu gostaria de dizer que esse tema da fé, religião, ou mesmo o fanatismo, se a gente pudesse isolar o tema fanatismo sozinho, a gente poderia abordar, no caso, sobre o fanatismo no futebol, seria um viés que a gente poderia estar abordando e quem sabe posteriormente podemos vir a falar sobre essa perspectiva. O fanatismo também envolve a política. Cada vez mais nós temos visto o fanatismo invadindo o cenário político nacional. O que antes havia uma disputa política, alguém ganhou, alguém perdeu, e a vida segue, e tudo volta ao normal, e o país, e a vida, as amizades, os contatos, os vínculos, os relacionamentos automaticamente voltavam à sua normalidade. E agora isso não mais acontece em virtude de extremismos, em virtude de discursos cada vez mais que causam polarização na sociedade. Isso é muito danoso, isso prejudica muito as relações sociais e o bom convívio entre as pessoas. E no caso de hoje, a gente vai falar sobre o fanatismo, mas no contexto da religião ou do universo das religiões. Já de antemão, gostaria já de vir aqui dizer para vocês que a religião, você ter uma crença, desenvolver a sua fé, a sua espiritualidade, a crença no divino, sagrado, o transcendente, é algo importante, é algo que faz parte da vida humana há muito e muito tempo. Não é algo recente, é algo desde quando as primeiras civilizações na Antiguidade Oriental se formaram, e elas já passaram a ter essa preocupação com o divino, com algo que estava além deles próprios, né? Estava além dessa dimensão terrena. E nos dias de hoje, por vários motivos, as pessoas procuram as religiões. Desde aquele que quer se aperfeiçoar, quer ter mais domínio próprio, quer encontrar a paz, ou até mesmo conviver com outras pessoas que estão no mesmo afã, no mesmo espírito, na mesma busca para poder se conectarem e desenvolverem então a sua fé e a sua espiritualidade. E isso é muito positivo, isso acaba sendo algo bastante interessante, e é curioso a gente observar que em países em desenvolvimento, conforme era chamado no passado, nos países de terceiro mundo, hoje em dia a gente não usa mais essa nomenclatura, os países desenvolvidos, países em desenvolvimento, mas nas nações que não estão entre as mais desenvolvidas do planeta, geralmente acaba ocorrendo um grande espaço para a crença, mediante as grandes dificuldades sociais, econômicas, a violência, a incerteza quanto ao amanhã, a falta de uma seguridade social. Então tudo isso acaba, de alguma maneira, levando as pessoas a buscarem na religião esse suporte, esse apoio para poder lidar com essas demandas, com essas questões do dia a dia. Enquanto muitas nações extremamente ricas, desenvolvidas com alto índice de qualidade de vida, muitas delas acabam flertando ou estando dentro do ateísmo, certo? E no caso de hoje, que a gente quer falar sobre o fanatismo é justamente quando a religião ela é aparelhada, quando ela é utilizada para coisas que vão redundar no mal em relação às pessoas. Porque a gente crê que as religiões, somente interpretações radicais, violentas e deturpações da crença que vão levar as pessoas a terem atitudes violentas, de morte, de agressividade e de causar dano a outra pessoa por causa de um pensamento diferente. Algo curioso para a gente poder refletir junto é que toda teocracia,
todo governo teocrático que se instalou na face da Terra, até os dias de hoje, sem exceção, todos eles foram violentos, inclusive causando morte em relação àqueles que não eram alinhados à religião hegemônica. A gente pensa muito no contexto medieval, mas não foi somente na Idade Média que houve governos teocráticos, mas pelo mundo, não só governos cristãos, mas governos de outras religiões, inclusive cristãos também. Toda vez que houve um governo teocrático, houve um massacre dos não alinhados àquela crença e uma imposição dogmática e violenta. Talvez eu ouço na sociedade algumas vozes falando que o Brasil precisa de um governo teocrático, de Deus no centro do comando do país, e isso, uma vez instalado um governo teocrático, isso não seria verdade, porque haveriam pessoas, seres humanos, que tomariam para si, evocariam para si a voz como representantes diretos de Deus, e por serem pessoas, por serem seres humanos, naturalmente acabaria cambando para violência, para censura, acabaria encaminhando para a opressão dos não alinhados e provavelmente a instalação e aceitação de uma única religião. Então, todo o governo teocrático, sem exceção, na face da Terra, tem essa característica, e isso é muito perigoso, porque tem a ver com uma espécie de imposição religiosa, querer impor a sua crença goela abaixo do outro, e principalmente quando essa religião ela é hegemônica, porque é uma coisa que, por exemplo, que eu considero um absurdo, por exemplo, é a pessoa, tudo bem, tem a sua crença, ótimo, maravilhoso, sensacional, eu acho incrível e defendo a liberdade religiosa dos templos, o livre culto, tudo isso é perfeito, mas muitas das vezes, dentro de uma doutrinação religiosa radical, ele quer pensar a sociedade inteira, que é extremamente pluralizada, pelo viés da sua religião, quer colocar a sua religião como uma verdade absoluta, impondo, querendo cobrar o outro, que não está vinculado à sua religião, ele não escolheu estar ali e não está submetido aos dogmas, doutrinas e ensinamentos daquela crença, e quer que a sociedade e o outro se comporte daquela maneira. Isso é um absurdo. Isso, inclusive, é uma forma de violência, porque a pessoa não escolheu aquela crença, a pessoa não escolheu aquela doutrina. Então, como que vai querer cobrar de alguém que não está vinculado a uma religião, que ele tem um comportamento social dentro daquele princípio religioso que ele escolheu não estar vinculado? Então, isso é o quê? Isso é uma das faces, uma das frentes do fanatismo, que acaba sendo, então, a imposição religiosa. Essa tentativa, mas eu estou falando de Deus, eu estou falando de coisa boa, estou falando disso, mas muitas das vezes a pessoa, a partir do momento que ela não está interessada naquilo, isso é um tipo de imposição, e muitas das vezes essa imposição, quando ocorre uma negativa, a pessoa não aceita, agradece ou não quer se submeter àquilo ali, muitas das vezes acaba sendo alvo de discursos preconceituosos. Então, é impossível também uma coisa a gente poder pensar que uma religião que ela seja hegemônica, ela sofra algum tipo de preconceito ou intolerância, porque ela já é predominante na sociedade. Então, muitas das vezes, alguns grupos da sociedade resistem a essa imposição, e ao resistirem a isso, são chamados de intolerantes, quando na verdade seria exatamente o contrário. Eles não querem, né, e por isso estão manifestando o seu direito de não se impor, e quem abre a boca e fala, não, obrigado, não é isso que eu quero, não é assim que eu penso, não é assim que eu creio, então é chamado de intolerante. Olha só que absurdo, quando na verdade ocorre uma inversão de papéis. E também queria falar sobre o lado luminoso da fé, né, que seria justamente essa fé que acalma a mente, fortalece o espírito e inspira gestos de amor. Então, que são coisas que têm se perdido. Eu sempre gosto de observar o seguinte no discurso religioso das pessoas, que
muitas das vezes os discursos mais radicais e mais inflamados, você nunca vai ouvir falar de amor, de perdão, de graça, de misericórdia, de tolerância, de diálogo, mas sempre imposição pela força. Então, uma religião, digamos, saudável, ela é pautada na bondade, na justiça, no respeito, e ela se torna um instrumento de transformação das pessoas, ou seja, vai atuar no aspecto pessoal e também social, vai trazer um benefício para a própria pessoa que acolheu essa fé e também com desdobramentos no sentido coletivo. Mas houve uma opção, um desejo por aquilo espontâneo, natural, sem nenhum tipo de pressão, força, intimidação, né? Que a própria, do contexto cristão, se diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, e as pessoas muitas das vezes tentam fazer esse papel, muitas das vezes motivadas por uma doutrinação radical e violenta. Então, muitos líderes religiosos hoje nos púlpitos, aos gritos, aos berros, na base da intimidação daquela pessoa que está lá sentada, que vai lá a fim de ouvir um alento, uma palavra que venha realmente trazer paz, que venha levar a pessoa a estar mais próxima do sagrado, muitas das vezes ela acaba sendo alvo de um tipo de assédio moral, de ofensas, de palavras absurdas e sem fundamento, e muitas das vezes palavras mal colocadas e algumas até levianas. E não é isso que eu creio que Deus quer para a nossa vida. Então o que falta muitas das vezes é esse despertamento em relação à empatia, à solidariedade e a formação de uma ética voltada para o bem comum, que ela ultrapassa a questão de templos, dogmas ou tradições. Então essa fé do lado luminoso, essa espiritualidade é algo que constrói, que acolhe, que gera vida. E esse lado é que merece ser preservado e cultivado. E do outro lado, que seria esse lado sombrio, digamos assim, essa fé corrompida, que infelizmente tem acontecido bastante nos dias atuais, é importante lembrar que nem toda crença e nem todo líder religioso tem boas intenções. Por isso que a gente tem que estar atento às falas, aos discursos, aos interesses que estão ali e à forma como as pessoas são tratadas. Muitas vezes as pessoas são tratadas como um número, a necessidade de encher um templo, as pessoas são tratadas de acordo com a questão financeira, se oferta, se não oferta, se dá dinheiro, se não dá, se tem status social na sociedade, se não tem, que se tiver, vai agregar valor àquela religião. Então a fé ela não pode virar uma ferramenta de poder para eleger políticos, que é usado para conseguir esse objetivo, esse plano de poder. Muitas das vezes esses líderes religiosos fazem uso de manipulação social, o domínio das pessoas e a imposição, e o último estágio disso são essas pessoas que são manipuladas, dominadas e controladas defenderem esses líderes com unhas e dentes de uma maneira violenta. É um estágio, e é muito interessante a gente observar isso, que as pessoas não percebem. E nessa discussão, muitas das vezes, o fanático é sempre o outro, o alienado é sempre o outro, né? A pessoa nonsense, a pessoa sem noção é sempre o outro. As pessoas não conseguem olhar para dentro de si ou para os exageros do seu próprio grupo no qual participa e, no caso, não conseguem enxergar as violações, às vezes que o sagrado ele é corrompido. Então, nesse ponto aí, a religião deixa de ser um caminho luminoso de transformação e se transforma numa arma, literalmente, né? A fé vira uma prisão, um instrumento de controle social, político e até mesmo psicológico. Muitas das vezes se usa mecanismos até mesmo de entonação de voz, de mensagens, de jeito para poder manipular o público conforme quer. Então é muito importante essa nossa reflexão, é um assunto que ele é bastante necessário. Então é necessário a gente começar a pensar melhor acerca da religião e a gente buscar realmente uma fé consciente. Né? A gente precisa de uma espiritualidade que seja sincera e livre da manipulação religiosa. A gente precisa de uma fé que construa e não destrua, que una as pessoas e não as segregue. Né? Uma fé sem essa imposição violenta, mas um diálogo saudável
e que inspirado no amor, na compaixão, na graça, na misericórdia. Que uma religião sem amor, sem caridade, sem bondade, sem a questão dos aspectos do divino, do sagrado, né, daquilo que Deus ensinou, é apenas um ritual vazio e um instrumento para beneficiar líderes inescrupulosos, manipuladores, e que realmente até me falta palavras para poder falar do trabalho de alguns tipos de líderes que têm se levantado em diferentes religiões. Líderes sem ética, que constroem infernos, dizendo oferecer um caminho para o paraíso, e tem enganado muita gente boa. Muitas pessoas honestas, de boa índole, com boas intenções, mas que acabam sendo alvo fácil da manipulação de alguns líderes de hoje. E por fim, eu digo para vocês que a fé continua sendo uma das forças mais poderosas da humanidade, mas ela precisa caminhar de mão dadas com a consciência. Uma fé consciente, com empatia, com amor, com caridade, com bondade. Então não se trata de abandonar a religião, mas de vivê-la com profundidade, sem abrir mão do pensamento crítico, sem deixar que a luz da fé seja apagada pelas sombras do fanatismo. Então que essas palavras de alguma maneira possam ser úteis a vocês e que Deus ilumine os nossos pensamentos, as nossas ações, nossos sentimentos e a nossa maneira de se relacionar conosco, com Deus e com o próximo.